Vamos ler a palavra do Senhor. Eu peço aos irmãos que abram aí as suas Bíblias no livro de Efésios, capítulo 2. E vamos ler apenas 2 versículos só. 2 versículos, capítulo 2, Efésios, capítulo 2, e o versículo 1, 2 e o 8. Pronto, esses 3 versículos. Versículo 1, versículo 2 e o versículo 8. Que nos diz assim a palavra do Senhor. E vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Versículo 8, dizendo, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Vou ler mais o 10 aqui, irmão. Pois somos feituras dele, criado em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Pai, muito obrigado por tudo. Toma a primazia de tudo e fala conosco em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse capítulo de Efésios, esse capítulo 2, ele fala muito da desobediência, né, do pecado das pessoas. A gente fica assim pensando, meu Deus, nós estamos entrando num tempo tão difícil e nós queremos receber de Deus uma palavra que nos traga um ânimo, que nos traga um renovo, que nos traga algo que nos alegre, algo que nós estamos precisando. E, ultimamente, as ministrações nas igrejas, nos locais, é apenas de combate e confronto, combate e confronto. E isso é uma realidade, irmãos. Mas, e muitas vezes, nesses embates que nós estamos vivendo, e as igrejas, pastores, homens de Deus pregam a palavra, não necessariamente esses embates, esses confrontos entre espírito, alma e pecado, nós não só levamos porradas, nós também aprendemos e recebemos do Senhor, porque Deus, ele corrige aquele que ama, e dentro dessa correção nós entendemos e vemos depois que Deus estava nos abençoando, nos tratando. Mas em meio às ministrações, Deus também nos dá palavras em que ele vai nos abençoar e que nós vamos ter realmente aquilo que o nosso coração deseja, algo que vai nos dar um conforto melhor, seja financeiro, seja na saúde. A palavra de confronto também nos traz isso. E é justamente isso que Paulo faz. Paulo, ministrando as suas igrejas, ele confrontava, mas confrontava com amor. Confrontava, trazendo uma palavra dura, mas também, em meio às palavras, Paulo ia lá e dizia, olha, mas sois fortes. Porque o nosso Senhor, o meu Jesus, ele também pode fazer com você como fez comigo, ele pode te abençoar. E nesse versículo, nesse capítulo 2 aqui, que Paulo fala da igreja de Éfeso, que diz os historiadores que ela nasceu, a igreja de Éfeso, ela nasceu 20 anos depois de Cristo, mas que Paulo entra ali, depois que Cristo vai embora, Cristo resgata Paulo, e ali Paulo, muito tempo depois, funda a igreja de Éfeso, e ele chega ali naquela cidade grande, mais ou menos 50 mil habitantes, né? É uma cidade que tinha um grande encontro de pessoas, e ali Paulo institui a igreja de Éfeso, mas Paulo, na sua segunda viagem, quando ele retorna, ele encontra ali alguns cristãos, alguns discípulos, mas quando ele encontra aqueles discípulos ali, tem um relato muito maravilhoso que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Atos dos Apóstolos, deixa eu me lembrar aqui. Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, que Paulo, ele chegando ali em Éfeso, ele encontra os discípulos
E aí Paulo, conversando com os discípulos, diz, olha, vocês já foram batizados? Aí eles dizem, sim, fomos. Nós fomos em João Batista, nas águas. Aí Paulo diz, mas vocês não foram batizados no Espírito? Eles dizem, não, nós nem sabemos que existe o Espírito. Olha que maravilha. Paulo chega naquele lugar ali e batiza aqueles discípulos no Espírito, e a partir dali, irmãos, Deus começa a fazer maravilhas na cidade de Éfeso. Uma cidade que era idólatra, uma cidade que tinha a sua deusa ali como amuleto, que o pessoal tinha os amuletos da deusa Diana, né? E aquele povo tinha uma idolatria muito grande ali. E Paulo chega, recebe de Cristo o Espírito Santo e chega na igreja de Éfeso e entrega o Espírito Santo para aqueles homens que outrora era só batizados nas águas. E a partir dali, meu irmão, Deus faz sobre a vida de Paulo e a vida dos discípulos uma maravilha. Aqueles homens começam a pregar ali dentro daquele lugar, dentro daquela cidade. E a Bíblia nos diz que ele passa 3 meses ali, entrando nas sinagogas, discutindo acerca do reino de Deus, mas que ali também tinha alguns judeus de coração que era duro, né? Eles não aceitavam ali que Paulo pregasse aquilo ali, porque até então gregos, romanos e judeus viviam juntos e viviam também, tanto crente como ímpios, na idolatria. E é por isso que Paulo chega com essa palavra, né, de restauração, de dando um novo ânimo para que as pessoas se arrependam e vivam verdadeiramente um evangelho de salvação através de Cristo Jesus, pela graça. Pela graça. Paulo entra ali e começa a discutir a graça ali. E aquilo ali não foi bom para eles, né? Para aquele povo que vivia daquela idolatria, vivia da deusa Diana, em que eram vendidos os amuletos ali, e chega um certo tempo, um determinado tempo, em que eles pregando ali, muita gente se converte, e ali há algo extraordinário de Deus. Aquelas pessoas trazem seus amuletos, trazem os livros, feiticeiros, trazem seus livros ali, em que eles, doutrinados por essa idolatria, e entendem que Paulo entrega algo para eles maravilhoso, que é a salvação pela graça. E ali acontece que eles jogam aqueles livros ali, aqueles amuletos. A Bíblia nos fala de 50 mil, aproximadamente 50 mil exemplares ali. Então, foi algo que mexeu muito na economia deles. Então, eles tentam buscar a Paulo, né? E Paulo não se acovarda, Paulo continua e fica ali por mais, acho que 2, 3 anos, mas a salvação chega. A salvação chega. E não chega pela forma que eles pregavam lá, né? Chega de uma forma diferente. Chega pela uma forma em que você não precisa pagar. Eu não preciso ter um amuleto para ter sorte. Eu não preciso ter um amuleto para receber. A graça é totalmente diferente. A graça, como ela mesmo já diz, a palavra diz graça, favor imerecido, nós não merecemos, mas ele nos dá. E quem nos dá essa graça? O nosso Deus. Através de quem? Da própria graça, que é Cristo Jesus. E Paulo entrega essa graça ali, né, com os discípulos. Muitas pessoas se convertem. E Paulo, a partir daí, começa a ter dificuldades naquela cidade. Mas ele não desiste. O que é que nós tiramos para nós disso tudo? E que a graça, ela é algo maravilhoso, e que nós recebemos, mesmo estando nós mortos em nossos delitos, como nos diz aqui. Nossa vida estando morta em nossos delitos e pecados. Mas a graça nos alcançou. Nos alcançou. A graça, ela veio de uma forma tão simples para as nossas vidas que nós não precisamos pagar por ela. Ela apenas chegou
e nós, com a nossa boca, o confessamos e recebemos isso de graça. Olha que maravilha. Meu irmão, você sabe o que é? Eu estava numa oficina, botei o carro para consertar, e chegou um rapaz lá e vendendo café com bolo, e ele ofereceu a alguns, só que teve um que disse, não, eu não quero. Ele olhou para o rapaz e disse, por que você não quer? Ele disse, não, porque eu não quero. Ele percebeu que o rapaz estava... Aí deu o café e deu o bolo a ele. E o cara, rapaz, eu não quero isso. Coma, é de graça. Aí aquele cara ficou assim, rapaz, você vai me dar? É de graça, rapaz. Ele comeu. Quando ele comeu, aí sim ele deu o alimento e depois ele chegou com a palavra. Ele disse, sabe o que é que significa isso aí, meu jovem? Era um jovem. É que a graça, ela vem dessa forma. Às vezes você pode até estar pensando que não merece, você não tem para pagar, mas você não precisa pagar, porque é dom de Deus, é seu, coma, se alimente, receba a palavra. Aí ele disse esse capítulo de Atos, de que é pela graça que nós somos salvos. E é justamente isso. Nós somos salvos pela graça. Não é pelas mãos dos homens, não é por empresários, não é por dinheiro, não é pela estatura que nós temos, não é pela fama, não é pelo a nossa condição social, não é. A graça, ela vem por Cristo Jesus. A graça salvadora que um dia foi ali naquela cruz para nos dar vida e vida em abundância. Isso é a graça de Deus. O que é a graça de Deus? O próprio Jesus para as nossas vidas nos dias atuais. E muitas vezes tem irmãos que já são crentes, que já receberam a graça e estão deixando de lado essa graça. Por que estão deixando de lado essa graça? Porque abriram os olhos para os manjares desse tempo, os manjares desse mundo, deixando a graça de lado, lembrando de que um dia a graça lhe salvou, lembrando de que um dia, de onde a graça lhe tirou, e sabendo que sem a graça nas nossas vidas, nós podemos voltar para um lamaçal e dele nunca mais sair, se nós não tivermos cuidados. Porque o inimigo é assim, a luta é sempre individual, é minha contra o espírito, a luta é contra o espírito e a carne. Vai favorecer e vai vencer aquele que eu mais alimentar. E as coisas desse mundo são muito boas para a carne, mas para o espírito não é. Então nós temos que ter cuidado em que nós alimentamos mais. E eu tenho me atentado muito para o que rouba o meu tempo para alimentar o meu espírito. O tempo de devocional, o tempo de ler a palavra, o tempo de orar, o tempo de buscar força para jejuar, que isso não é fácil. Jejuar nos tempos de hoje não é fácil. Jejuar num propósito de quê? De santificação. Eu não quero, muitas vezes nós jejuamos para recebermos bênçãos, mas não jejuamos para buscar uma edificação de vida, para fortalecer o espírito, para na hora das adversidades estarmos fortes, tanto para nós quanto para os outros. Mas a graça nos chegou. E diante disso, tem algumas coisas que a graça ela nos faz. E o que é que a graça nos faz? Primeiro, a graça pode tirar. O que é que a graça tira? Ela tem três coisas que ela faz. A graça tira, depois a graça dá e depois a graça não nos dá. É interessante isso. Agora vamos lá. Diácono Edson, o que é que a graça não nos dá? Meu irmão e minha irmã, a graça não nos dá o direito e não nos dá o poder de sermos salvos por nós mesmos, pelas nossas forças. Sermos salvos pelo que nós temos, pelo que nós somos. Nós não temos esse poder. Nós não temos. Só a graça pode fazer isso. Só a graça pode nos tirar de uma condição de homem miserável e pecador para colocar numa posição de homem santo de Deus,
fazendo a vontade dele. Só a graça faz isso. A graça não tem o poder de tirar de nós as enfermidades. Ou a graça, ela pode tirar de nós o poder das enfermidades. Agora, nós não podemos tirar isso. Sabe por que a graça tira? Porque ela vem de Deus. E por que nós não tiramos? Porque nós não temos poder. Se fosse assim, no livro de Marcos, capítulo 5, versículo 24, acho que é 24, nos fala da mulher do fluxo de sangue. Se ela pudesse ser salva, se ela pudesse ser curada pelo dinheiro, pela estatura dela ou pela posição social dela, ela tinha se salvado. Mas observe, ela não conseguiu. Ela passou 12 anos ali, à beira da morte. Mas no dia que a graça chegou na vida dela, aí ela foi salva. Ela nem foi curada primeiro. A graça, ela primeiro salva, para depois curar. É tanto que a graça, quando chegou na vida dela, que ela, por fé, é tanto que no versículo 8 ele diz, é pela graça, e não é dom de nós, não é dom nosso, é dom de Deus. E ela vem pela fé. Observe que aquela mulher, ela foi até a graça por fé. E quando ela toca no que ela acreditava, a graça liberou para ela, primeiro, uma coisa, a salvação. E depois a cura. É tanto que a própria graça, que é Cristo Jesus, disse a ela, mulher, vai, que a tua fé te salvou. E ali ele disse, esteja curada. E ela foi e esteve curada. Ou seja, a graça não nos dá o poder de nos levantarmos sozinhos. Nós não conseguimos, irmãos. É só a graça que faz isso. Só a graça tem esse poder. Porque senão onde ficaria o poder de Deus? Onde é que estaria o poder de Deus em poder olhar para um pecador miserável e dizer assim, ó, esteja curado, e ele se curar? Ou dizer assim, está salvo. Jesus no Getsemane, na cruz, o ladrão achou uma graça ali maravilhosa. Quando ele diz, lembra-te de mim, a graça imediatamente diz, estarás comigo ainda hoje no paraíso. Então a graça, ela chega assim. Senão o ladrão tinha se salvado. Nós não conseguimos nos salvar, senão por Jesus. No versículo 8 e 9, foi isso que eu disse, que ele é pela graça que nós somos salvos. Né? E em segundo, o que a graça nos tirou? A graça nos tirou, ele nos diz aqui no versículo 1, no versículo 1, de 1 ao 3, que ele diz assim, ó, ele vos deu a vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso desse mundo, segundo os príncipes e potestades do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Olha o que aqui a graça nos tirou. A graça primeiro nos deu o poder de ser salvo por ela. Depois ela nos tira todas essas mazelas, os pecados, as dissensões, as mazelas. Ele nos tirou tudo isso. Quem era eu, quem era você? Cheio de defeitos, cheio de pecados, ainda somos. Mas todos os dias a graça nos dá uma nova oportunidade. Você já pensou se a graça não tivesse hoje nas nossas vidas? Como seria? Será se fosse como no tempo de Moisés, onde o povo pecava, e aí Deus ia lá e fulminava aquele povo, não tinha mais oportunidade, não. Você pecou, você errou, não sacrificou, você vai morrer, morria. Hoje não, a graça chegou para isso. Nós errando ainda, mas buscando acertar. A graça chega e nos diz, lhe dou hoje uma nova oportunidade. Então nós temos essa nova oportunidade. A oportunidade de sermos chamados filhos de Deus. E Deus nos quer próximo dele. Porém, nós temos que fazer duas coisas. Obedecer e sacrificar o nosso tempo em obediência a esse Deus vivo. Como nós temos sacrificado nosso tempo, irmãos? Nós sacrificamos nossas vidas, nossos tempos por tantas coisas.
Nós sacrificamos nosso tempo para o trabalho. O nosso empregador, ele diz, olha, você tem que estar aqui 7 horas da manhã. E nós vamos 7 horas da manhã. Olha, você tem que sair só 10 horas da noite. Mas rapaz, eu tenho que chegar cedo, mas você tem que fazer. E nós nos sacrificamos e ficamos. Mas quando nós estamos na presença de Deus, na leitura da palavra, ou em uma oração, nós não sacrificamos esse tempo para Ele. Nós passamos ali 5, 10 minutos em oração, e ali você já começa a faltar palavras, já começa a abrir a boca, e aí daqui a pouco já está com sono. Na leitura da palavra começa a ler, daqui a pouco a mente ela se dispersa, você já não começa a entender mais o que Deus está falando ali através da leitura, só consegue ler um versículo, 2 versículos, no máximo um capítulo, e nós não nos esforçamos para determinar tempo, em dizer assim, eu entrarei na presença do Senhor agora, eu não tenho tempo para sair da presença dele, porque melhor para mim é estar na presença do Senhor do que na presença do homem. E isso, a graça nos proporcionou de termos esse tempo, mas as coisas seculares dessa vida têm nos tirado isso, essa presença, essa vontade de estar na presença do Senhor. Entramos na frente da televisão, passamos 40 minutos vendo um filme, vendo uma série, e ali nós ficamos vidrados. Meu irmão, isso aí é a ferramenta do diabo, que ele está usando para tirar o tempo do crente com Deus. A ferramenta da internet ela é muito boa, mas porém nós não estamos preparados para usufruir dessa ferramenta como ela verdadeiramente tem que ser usufruída. Nós usufruímos mais para alimentar a nossa vontade. É assistir um filme, é assistir um programa, mas para levar a palavra para alguém que está precisando, nós usamos ela muito pouco. Muito pouco. Muito, muito, muito. Se não, quase nada. Porque nós priorizamos as coisas que favorecem a nossa vontade e a nossa carne. Agora, o espírito, nós alimentamos pouco. Nós lemos pouco através dessa ferramenta. Então, a graça, ela nos proporciona isso. Olha, eu te dou essa ferramenta para que você para que você a use para a glória de Deus. Mas muitas vezes nós usamos para nós. Porque ela é muito boa. Porém, usada de forma errada. A graça, ela tirou de nós o castigo da morte. A graça nos tirou isso, o castigo da morte. E a morte eterna. Ó, a graça, ela nos tirou a cegueira do mundo, quando nós aceitamos a Jesus, nos tirou a morte eterna, porém, nós não vemos essa graça da forma que ela deveria ser. Porque se a graça nos tirou do castigo da morte, ora, por que eu quero permanecer nesse castigo? Pecando, fazendo as mesmas coisas. Pequei hoje, amanhã estou fazendo a mesma coisa. Sabe qual era a diferença do salmista Davi? É que quando ele pecava numa coisa, ele não voltava mais pecando na mesma coisa. Ele se arrependia de ter tempo com Deus. Senhor, não retires de mim o teu espírito. Ele implorava para Deus devolver a ele a alegria da salvação. Salvação pelo quê? Pela força de Davi? Porque ele era um homem segundo o coração de Deus? Não, era a graça de Deus sobre a vida de Davi. A mesma forma, é eu e você. Se nós estamos em Cristo, se nós estamos fugindo do pecado, da cegueira, da escravidão do mundo, nós não devemos voltar mais para ela. Ela não faz mais parte das nossas vidas. E tem muitos crentes, muitos irmãos crentes que estão voltando para a escravidão do mundo por falta de tempo, de intimidade com Deus vivo, com falta de intimidade com o Espírito Santo. Olha, quando nós vemos uma pessoa cheia do Espírito, principalmente quando ela está orando, falo isso da irmã Edilândia também, porque quando nós vemos as orações dela, ela louva a Deus, dou glória a Deus por você ser nossa irmã, irmã Edilândia, que quando você olha, que quando você ora, que quando você se entrega na oração ali,
nós nos arrepiamos, sabe por quê? Porque nós vemos o Espírito Santo sendo manifestado dentro da igreja. E muitas igrejas nós não vemos mais o mover do Espírito, porque a manifestação do Espírito ela tem ficado de lado e tem entrado as emoções do homem. Pessoas que não oram mais entronizado com os céus, mas oram agora, entronizado agora com o seu eu. As orações são orações bonitas, palavras rebuscadas, palavras para impressionar quem está ouvindo ali. Palavras para impressionar até a ele mesmo, para saber se eu estudei bem, se essas palavras são bem. Ora, o Espírito, ele não necessita disso, não. As orações em Espírito, ela nos traz arrepio. Ela nos impulsiona a buscar mais a Deus. E muitas vezes nós oramos assim, buscando mais para nós. E ali, o distanciamento há. Porque as orações em que nós buscamos mais coisas materiais, mais coisas para nós, mais coisas para impressionar pessoas, né? Ministrações que só fala de coisas para lhe elevar o ego, lhe levantar para cima, lhe levantar para cima não, que é um pleonasmo, lhe levantar, né? Elevar seu ego, aquelas são ministrações já feitas, arrumadinhas. Agora, quando nós buscamos o Espírito e pedimos a direção dele, e muitas das vezes, meu irmão, é confronto de espírito, porque é o que nós estamos vivendo hoje. Nós não vivemos mais no tempo em que as coisas eram truculentas, eram trucadas. A graça chegou, verdadeiramente. Mas é necessário que nós tenhamos uma intimidade com ele, para que as coisas aconteçam nas nossas vidas. A graça, ela nos dá isso, a intimidade, ela nos dá a distância mínima entre homem, espírito e Deus. Há uma junção, homem, espírito, graça e Deus. A graça, quando subiu, ele disse, olha, eu vou, mas deixarei com vocês um consolador. Olha como a graça pensou em nós. Até na hora de ir embora, ele disse, eu vou, mas não se preocupem, não, vou deixar vocês só, não. Eu vou deixar um consolador. E é esse que reside dentro dessa casa aqui, ó. A minha casa, o meu templo, eu sou o templo, você é o templo. É ele que reside em você. É por isso que as coisas, quando vão mal, o Espírito lhe convence de que você é vencedor. Ou quando as coisas estão saindo fora da vontade de Deus, é o Espírito que lhe convence do pecado, da justiça e do juízo. Sabe por quê? Porque a graça, quando foi, ele lhe prometeu que ia, que prepararia, mas que você não se preocupasse, porque ele ia deixar com você, ia deixar comigo algo muito bom. Deixaria o Espírito. Então, a graça, ela nos dá isso, ela nos faz isso. E nós damos glória a Deus por isso. Outra coisa que a graça nos dá é a paz. A graça, ela sempre nos trouxe paz. A graça, ela sempre nos trouxe algo que nos deixasse tranquilos. Ela nos deu a tranquilidade. Porque no tempo de guerra, quem é que peleja por nós? Quem é que nos dá um alento? É a paz. É o verdadeiro príncipe da paz. E é sobre essa paz que nós estamos hoje, nessa noite, aqui em irmãos, né, orando, cantando, louvando, porque a paz de Cristo Jesus, reina em nosso meio, e ela nos dá esse momento maravilhoso. Filipenses 4, versículo 7, ele diz que a todo entendimento guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus, porque ele é o príncipe da paz. É nele que nós temos que guardar os nossos entendimentos e os nossos pensamentos. Paulo disse, olha, transformai-vos pela renovação dos vossos pensamentos. Paulo exorta de uma forma tão maravilhosa, irmão,
Não vos conformeis, irmãos, com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que vocês experimentem qual é a boa e perfeita vontade de quem? Do Pai da graça. A vontade de Deus. Paulo nos exorta de uma forma tão maravilhosa, meu irmão, que nós sentimos tanta paz nessa exortação, que diz, eu queria ser exortado por Paulo era todo dia, porque ali reside a paz naquele homem. Mas ele não está aqui, mas as palavras dele que estão aqui nos transmitem essa paz. É maravilhoso, irmão. A paz, ela é maravilhosa. E eu quero dizer para você nessa noite, se você está passando por um momento de tribulação, lembre-se que você... E é Ele que está nessa causa. É Ele que está nesse momento, olhando para o seu problema, olhando para essa dificuldade e dizendo, tenha paz, tenha bom ânimo. Eu, que sou o príncipe da paz, venci. Você vencerá também. E a fé, meu irmão, é para aqueles que creem. Se você crê que você já está saindo desse cativeiro, se você crê que você está saindo desse deserto, você já está saindo. Sabe por quê? Porque a paz, ele reside dentro de você. E se ele reside dentro de você, ele está dentro da tua casa. Que a paz seja convosco. É o que a Bíblia nos diz. Receber a paz é muito maravilhoso. É bom demais. Olha, Paulo, ele nos exorta também, que eu acho muito interessante, que muitas vezes nós estamos distanciados da presença de Deus, fazendo algo que não agrada a Deus. E Paulo, o próprio Paulo, quando ele chega ali em Gálatas, capítulo 5, versículo 1, ele nos faz uma exortação também maravilhosa, que ele diz, olha, é para a liberdade, vocês já foram livres. Primeiro ele diz, transformai-vos. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos. Aí em Gálatas 5:1, ele vai lá e diz, olha, vocês foram livres para a liberdade. Cristo vos libertou para a liberdade. Não foi para permanecer no pecado. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E para sermos firmes e não voltarmos para nos submeter a um jugo de escravidão. Nós já saímos da escravidão, meu irmão. Nós já saímos dela, nós não precisamos mais voltar. Por que é que eu prego isso sempre? E falamos entre irmãos? É porque a Bíblia nos diz, orai e vigiai. E aquele que está de pé, ore para que não caia. Então, a palavra de confronto, a palavra de Paulo, quando nos confronta, e quando Deus nos dá uma palavra de exortação, ou uma palavra que vai nos trazer ânimo, é porque é a palavra de Deus. E não é necessariamente porque nós estamos errando, mas muitas vezes também é porque Deus quer levar essa palavra para que nós entendamos e quem sabe nós não precisamos pregar isso lá fora. Alguém que está voltando, você conhece, que eu conheço, homem de Deus, mulher de Deus, jovem de Deus, que tinha a vida no altar e agora está voltado os olhos para o mundo, querendo sair do caminho. Aí você chega com uma palavra dessa, olha, Cristo te libertou, foi para a liberdade, não foi para voltar para o jogo de escravidão, não. Lembre quando você era escravo do pecado, escravo de Satanás, Deus te limpou, Deus te trouxe para uma nova vida, te resgatou, e olha onde você está. E agora você quer voltar para aquele jugo de escravidão? Não volte. Então, essas palavras de exortação, elas são necessárias nos dias atuais, tanto para mim quanto para você, porque elas nos traz o confronto de espírito e nos traz também algo que nos ensina. E eu, ontem, pregando na igreja, Damião, o irmão Damião, a irmã Edilândia, o irmão Alan, que estava aí também, tem visto, em que para nós ganharmos, para que a graça nos dê essa paz, para que ela nos tire do jugo da escravidão, para que a graça nos
nos dê aquilo que nós precisamos e que está na graça para ser salvo por ela. Eu disse ontem que nós temos que ter duas ferramentas que um pedreiro tem. Acho que o irmão, não sei se é o irmão Damião, que já trabalhou como pedreiro, não sei. Irmão Damião, ele bem sabe disso, que o crente, o cristão, ou qualquer outro, tem que entender que nós somos ferramentas nas mãos de Deus. E Deus trabalha com prumo. É tanto que o profeta Ezequiel, ele diz que é como prumo na mão de Zorobabel. O povo estava cativo, né? E Deus usa essa expressão de prumo. E também a linha. O pedreiro, ele usa a linha de pedreiro e também usa o prumo. E trazendo para as nossas vidas, o que isso significa? Para os outros que não viram a mensagem de ontem, a linha, ela deixa a edificação, o muro ou a casa. Quando o pedreiro começa a fazer esse muro, ele coloca um bloco, coloca no prumo para que ele fique certinho e ele puxa uma linha. Para que essa linha? Para que todos os outros que venham após esse bloco saiam alinhados até chegar no final. As nossas vidas é assim também. Crente alinhado, ele tem que começar alinhado e terminar alinhado. Sabe por quê? Porque os que vêm depois de nós, eles vão seguir a nós. Ele vai ver que a nossa vida está alinhada com os princípios de Deus. Então, quem olhar para a minha vida e olhar para a sua vida, vai ver que há um crente alinhado no propósito de Deus, nos princípios de Deus. E para que serve o prumo? O prumo é para que nós estejamos aprumados na presença do Senhor. Foi a graça que nos aprumou. Andávamos tortos, caídos, mas a graça um dia chegou com um prumo. O prumo de Deus nos edificou, nos colocou ali, certinho, para que todos que olhassem para nós não olhassem e vissem homens tortos, mulheres tortas, jovens tortos. Não. Tem alguém que diz que Deus escreve certo por linhas tortas. Isso é um grande engano e mentira. Deus escreve por linhas certas. O homem é quem torta saindo da linha. E nós não somos assim. E nós somos homens e mulheres alinhados com a palavra, aprumados no Espírito e somos edificações de Cristo Jesus. Nós somos edificações de Deus nessa terra para sermos muralhas, verdadeiras muralhas, fortes e edificadas, para quando vierem as tempestades ou as adversidades e alguém quiser se abrigar, encontrar em nós algo sólido e firme, porque nós estamos edificados e alicerçados na palavra de Deus, na palavra de Cristo Jesus. Esta é a palavra que Deus colocou no meu coração para hoje. E que Deus continue falando às nossas vidas mais vezes, né, com outros que vão pregar a palavra. Desde já eu agradeço essa oportunidade, né, a vida de Glauber, a vida de